Os 10 bichos mais bizarros do mundo. Prepare-se para o inacreditável. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o RZDSTVD. E hoje a gente vai mergulhar num universo paralelo. Brincadeira, é só o nosso planeta mesmo. Mas vocês vão concordar comigo que às vezes a natureza exagera na dose e cria umas coisas que mais parecem ter saído da mente de um roteirista de ficção científica. No vasto e misterioso reino da natureza, existem criaturas tão diferentes e absurdas que mais parecem ter saído de um filme de ficção científica do que de florestas, oceanos e desertos da Terra. É bicho que parece Pokémon, bicho que parece ET, bicho que parece... Bem, bicho que você nunca viu igual. E hoje, você vai conhecer os 10 bichos mais bizarros do mundo, numa ordem crescente, do menos ao mais inacreditável. Então, já deixa o like, se inscreve e prepara o psicológico, porque o número 1 vai te fazer duvidar da realidade. Abrindo nosso ranking da bizarrice, a gente tem uma criatura tão pequena que você precisa de um microscópio para ver o tardigrado. Ele parece até inofensivo, né? Mas não se engane. Esse bichinho, que parece um mini ursinho de pelúcia de 8 patas, é praticamente indestrutível. Sério, o tardigrado é o Chuck Norris do mundo animal. Ele aguenta temperaturas extremas, tipo o frio congelante do espaço e o calor de um vulcão em erupção. E não é só isso. Radiação, vácuo espacial, pressão extrema, ele tira de letra. É como se ele tivesse um arsenal de superpoderes escondidos nesse corpinho microscópico. E se você acha que já viu de tudo, prepare-se para o grande finale. O tardigrado pode sobreviver décadas sem água. Isso mesmo, décadas. Cientistas já encontraram tardigrados em estado de dormência por mais de 30 anos e quando colocaram uma gotinha de água neles, tcharam! Voltaram à vida como se nada tivesse acontecido. O tardigrado é a prova de que tamanho não é documento e que a natureza, quando quer, cria cada coisa surreal. Saindo do mundo microscópico e mergulhando nas profundezas do oceano, a gente encontra o nosso segundo colocado, o camarão-mantis. Não se deixe enganar pelo nome fofo, porque esse camarãozinho é uma verdadeira máquina de guerra aquática. Enquanto a gente está aqui preocupado com boletos, o camarão-mantis está treinando golpes mortais nos recifes de coral. Ele tem um par de garras que se movem mais rápido que uma bala de revólver. É sério, a velocidade é tão absurda que a água em volta ferve e cria um clarão de luz. É um soco que, se você fosse um caranguejo, te partiria em 2 num piscar de olhos. E não pense que ele precisa de óculos de sol, não. Os olhos do camarão-mantis são tão complexos que enxergam 12 cores primárias, enquanto a gente, meros mortais, vemos apenas 3. É como se ele vivesse num arco-íris que a gente nem consegue imaginar. Com super força, supervisão e um visual que parece ter saído de um filme de ficção científica, o camarão-mantis é a prova de que a realidade supera a ficção. Preparem o estômago, porque o nosso próximo convidado não é muito bonito, não. Na verdade, ele é considerado por muitos como o animal mais feio do mundo. Senhoras e senhores, com vocês, o peixe-bolha. Imagine uma gota de água gigante, meio transparente, com uma cara de quem acabou de perder o melhor amigo. É basicamente isso que você precisa saber sobre a aparência do peixe-bolha. Ele vive lá no fundo do mar, em profundidades absurdas, onde a pressão é tão grande que esmagaria um ser humano, como se fosse uma latinha de refrigerante. Acontece que, quando o peixe-bolha é trazido para a superfície, a mudança de pressão faz um estrago na aparência dele. É como se ele tivesse um colapso existencial e se transformasse numa geleia deprimida. Sério, a cara de sofrimento do peixe-bolha é tão icônica que ele já virou meme na internet. Mas calma,
que por dentro dessa carinha triste, o peixe-bolha é só um peixe tentando viver a vida do jeito dele. E convenhamos, em um mundo onde a beleza é supervalorizada, ser considerado o mais feio do mundo também é um jeito de se destacar, né? Ninto Chapter 4. Tartaruga Mata-Mata. A armadilha viva. Deixe o peixe-bolha de lado e vamos para a Amazônia, porque a bizarrice brasileira não decepciona. Apresento a vocês a tartaruga mata-mata, um réptil de água doce que parece uma mistura de tartaruga pré-histórica com um monte de folhas secas. Imagine só, você está nadando tranquilamente num rio da Amazônia, quando de repente vê uma coisa estranha boiando na superfície. Parece um tronco, ou talvez um monte de folhas mortas. Mas cuidado, essa coisa pode ser a mata-mata pronta para o ataque. A mata-mata é praticamente uma armadilha viva. Ela fica parada no fundo do rio, camuflada como ninguém, esperando um peixe desavisado passar. Aí, num movimento rápido e preciso, ela abre a boca gigante, que funciona como um aspirador de pó, e engole o coitado do peixe inteiro. E se você acha que a aparência dela já é estranha o suficiente, espere para ver o pescoço. Ele é longo, achatado e cheio de dobras de pele, como se fosse um pedaço de cipó. É como se a natureza tivesse olhado para a mata-mata e falado: precisa de mais bizarrice? Toma! Ai ai! O lêmure de pesadelo. Saindo da América do Sul e indo para a ilha de Madagascar, a gente encontra o nosso próximo integrante da lista, o ai-ai. Se você tem medo de monstros, é melhor se preparar, porque o ai-ai parece ter saído direto de um filme de terror. Imagine um lêmure com olhos grandes e brilhantes que te encaram na escuridão da floresta. Ele tem dentes afiados que nunca param de crescer, como os de um roedor. E para completar o visual assustador, ele tem um dedo médio extremamente longo e fino, que ele usa para cutucar árvores e pegar larvas de inseto. É sério, o dedo do ai-ai é tão bizarro que ele parece ter vida própria. Ele cutuca a casca da árvore, dá umas batidinhas para encontrar as larvas escondidas e, com uma precisão cirúrgica, usa o dedo como se fosse uma pinça para arrancar o inseto de dentro do buraco. Não é à toa que o ai-ai é considerado um animal de mau agouro em Madagascar. Diz a lenda que se um ai-ai apontar o dedo para você, é sinal de má sorte. E sinceramente, depois de ver essa carinha de vir cobrar sua alma, eu não duvido de nada. Memo Broré, Chapter 6. Polvo Dumbo, o balé bizarro do fundo do mar. Deixe o medo de lado e vamos para um mergulho nas profundezas do oceano, onde a gente encontra uma criatura que é bizarra e fofa ao mesmo tempo. O polvo Dumbo. Imagine um polvo com orelhas. É isso mesmo que você ouviu. O polvo Dumbo tem duas nadadeiras que lembram as orelhas do elefante Dumbo, da Disney. E como se não bastasse a fofura das orelhas, ele ainda tem um rostinho simpático e olhinhos grandes que parecem te observar com curiosidade. Mas não se engane pela aparência adorável, porque o polvo Dumbo vive em um dos lugares mais extremos do planeta, as águas profundas do oceano, onde a luz do sol não chega e a pressão é esmagadora. E é nesse ambiente hostil que ele realiza seu balé bizarro. Sério, o jeito como o polvo Dumbo se move é hipnotizante. Ele bate as orelhas para cima e para baixo, como se estivesse flutuando em câmera lenta. É como se ele estivesse dançando uma valsa no escuro absoluto, sem se importar com o mundo exterior. Voltando para a terra firme, a gente encontra um mestre da camuflagem que vai te fazer duvidar da sua própria visão. O bicho-pau da Malásia gigante. Esse inseto é o rei do disfarce. Ele é tão parecido com um galho seco que você pode estar olhando para um nesse exato momento e nem perceber. Sério, o corpo dele é cheio de protuberâncias e irregularidades que imitam perfeitamente a textura da madeira. É como se ele tivesse nascido para se esconder. E não pense que ele é só um rostinho bonito, não.
O bicho-pau da Malásia gigante pode chegar a mais de meio metro de comprimento, o que o torna um dos maiores insetos do mundo. Imagina dar de cara com um bicho desse tamanho parado na sua frente? É de arrepiar. Mas o que realmente deixa o bicho-pau da Malásia gigante ainda mais bizarro é o jeito como ele se move. Ele se arrasta lentamente pelos galhos, como se estivesse em câmera lenta, imitando perfeitamente o movimento de um galho balançando ao vento. É como se ele estivesse sendo controlado por um espírito da floresta. Preparem-se para conhecer o rei da maquiagem do fundo do mar, o peixe-morcego de lábios vermelhos. Esse peixe exótico parece que passou horas se arrumando no camarim antes de ir para a festa. Imagine um peixe com um bocão vermelho vibrante, como se estivesse usando batom. É sério, a boca dele é tão chamativa que parece que ele está sempre pronto para um close-up. E como se não bastasse a maquiagem impecável, o peixe-morcego de lábios vermelhos ainda tem um corpo achatado e nadadeiras que mais parecem perninhas. E por falar em perninhas, esse peixe não nada como os outros não. Ele prefere usar suas nadadeiras modificadas para andar no fundo do mar, como se estivesse desfilando em uma passarela. É um verdadeiro show de elegância e bizarrice, mas não se deixe enganar pela aparência engraçada, porque o peixe-morcego de lábios vermelhos é um predador nato. Ele usa sua boca chamativa como isca para atrair presas desavisadas, que são rapidamente capturadas por suas mandíbulas afiadas. É a prova de que, no fundo do mar, a beleza pode ser uma arma mortal. Saindo do oceano e indo para o México, a gente encontra uma criatura que parece ter saído de um conto de fadas, o axolote. Esse anfíbio é tão fofo e peculiar que parece até um personagem de desenho animado. Imagine um bichinho com um sorriso permanente estampado no rosto, como se estivesse sempre feliz em te ver. Ele tem um corpo alongado e macio, com uma cauda longa e achatada que o ajuda a nadar. Mas o que realmente chama a atenção no axolote são as brânquias externas, que parecem plumas saindo da cabeça dele. É como se ele estivesse usando um adereço extravagante. Mas o que torna o axolote realmente especial é a sua capacidade de regeneração. Ele consegue regenerar membros perdidos, partes do coração e até mesmo partes do cérebro. É como se ele tivesse superpoderes de cura. E tem mais. O axolote nunca cresce completamente. Ele mantém características de larva por toda a vida, como se o tempo parasse para ele. É como se ele tivesse descoberto o segredo da juventude eterna. E chegamos ao nosso campeão da bizarrice, a criatura que parece ter saído de um livro de mitologia, o narval. Esse animal majestoso é a prova de que a realidade pode ser mais fantástica do que qualquer lenda. Imagine uma baleia com um chifre. É isso mesmo que você ouviu. O narval tem um dente espiralado que se projeta para frente a partir do lado esquerdo da mandíbula superior, como se fosse um chifre de unicórnio. Esse chifre pode chegar a 3 metros de comprimento e é encontrado apenas nos machos. Mas o que faz o narval ser tão especial? Bem, o chifre do narval é na verdade um dente sensorial altamente sensível, com milhões de terminações nervosas. Acredita-se que ele seja usado para detectar variações de pressão, temperatura e salinidade da água, além de ajudar na caça e na comunicação. E como se não bastasse a aparência única, o narval ainda vive em um dos lugares mais remotos e inóspitos do planeta, as águas geladas do Ártico. É lá que ele enfrenta temperaturas extremas, icebergs gigantes e a escuridão do inverno polar. E aí, pessoal? Gostaram da nossa viagem pelo mundo dos animais bizarros? Deu pra ver que a natureza é uma caixinha de surpresas, né? Tem bicho de todo jeito, cor e tamanho, cada um mais estranho e fascinante que o outro. E aí, qual desses bichos você achou o mais estranho? Ou tem algum que você colocaria nessa lista? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama coisas esquisitas da natureza.
E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu!